Muito bom chegar a você pela primeira vez no canal Face a Face, como prometemos no final do ano passado, que 2023, este canal tem como missão trazer assuntos importantíssimos para você que nos acompanha a partir deste ano. E olha, nós nos propusemos a iniciar o trabalho do canal Face a Face, porque já estava planejado a posse de Dom Otair como bispo de Coxim. Então nós estamos aqui na casa episcopal com ele, após esse momento tão importante que ele viveu ontem à noite. Dom Otair, seja muito bem-vindo, inaugurando o canal Face a Face. Que bom estar contigo. Bom dia, Osair. Obrigado, pelo convite para essa entrevista no Face a Face. Fico feliz, primeiramente, que vocês estão aqui em Coxim. Já vieram para minha posse e agora participar desse momento, o primeiro que você está dizendo no Face a Face, se comunicando e dizendo algumas coisas da minha nova etapa da missão aqui. Certo, e agradecemos o Stanislau que está conosco, aqui nos acompanhando. Dom Otair, relembra um pouquinho para nós, que dia que o Papa Francisco fez o convite para o senhor se tornar o bispo de Coxim e como se sentiu naquele dia? Na verdade, Osair, o Núncio Apostólico que faz esse contato em nome do Papa Francisco, Santo Padre o Papa, ele fala com a gente uns dias antes, na verdade, para saber se a gente aceita daquela comunicação da nomeação. Então, o dia mesmo que eu recebi o chamado, a ligação, foi ainda no dia 27 de setembro. Eu lembro muito bem porque foi no dia de São Vicente de Paulo. E depois desse dia tem todo um processo de encaminhamento, se a gente aceita ou não. Ele reenvia o nome da gente ao Santo Padre, o Papa, ao dicastério, do clero responsável para isso. E depois, então, é que vai se ver o dia da comunicação, que foi, então, no dia 19 de outubro, que houve, então, a comunicação no Vatican News, na CNBB, e depois todas as redes sociais que foram também compartilhando, Então, o dia mesmo foi no dia 19 de outubro de 2022. Certo, eu tenho uma curiosidade. Como os seus colegas do clero reagiu naquele momento, quando uns já sabem com certeza, Mas como que é a reação dos colegas do presbitério? Fala para nós. Na verdade, Osair, alguns receberam cartas, Nem todos dizem que receberam, mas eu sei que receberam. Mas mesmo respondendo às questões a meu respeito, a respeito da minha pessoa, do trabalho, da missão, de tudo que eu tenho vivido no meu ministério, primeiro que eles não vão falar a mim, nem pode, é um sigilo pontifício. Por outro lado, nem mesmo quem recebeu a carta saberia da nomeação, porque não sabe se eu vou ser escolhido ou não. Então, assim, como todo padre, é sujeito a ser um candidato a bispo. Porém, ele não vai saber se vai ser nomeado, muito menos quem recebe e responde uma das cartas, É claro que depois da nomeação, então aí um ou outro que recebeu pode até dizer depois a gente, já está escolhido mesmo, já está nomeado. Claro. Diz, olha, eu recebi carta sobre você também. Então, eu percebi que a reação, de um modo geral, foi meio impactante para todos, Primeiro porque sou um irmão também presbítero, no presbitério de Dourados e do regional, que compreende todo o clero do Mato Grosso do Sul, regional oeste 1 da CNBB. Então, a gente pensa que uma hora ou outra alguém vai ser nomeado, é um processo, a igreja é dinâmica, ela caminha. Porém, eu não pensava que nunca, que era comigo, e também eles, tenho certeza que não pensavam a meu respeito, De uma forma ou de outra foi surpresa para todos, principalmente ao clero diocesano, por ter sido alguém do clero da diocese e representando, de certa forma, todos os clérigos diocesanos que, com a minha nomeação, acabou sendo representado e assumindo um compromisso que não é tão simples.
Certo. Bom, aí teve essa caminhada, chegou o grande dia 10 de dezembro, às 18 horas, na Catedral. O que foi que aconteceu de tão importante na sua vida? Esse dia realmente foi o mais esperado porque é a ordenação. Uma vez tendo sido ordenado sacerdote, ainda em 1994, o forte para todo sacerdote é a ordenação presbiteral. Eu jamais pensava que iria ser nomeado pelo Santo Padre, até porque eu já tenho 60 anos de idade, pensava depois do seminário ir para uma paróquia novamente, sonhava até ser um vigário para ficar um pouco, não mais desocupado, mas ter um trabalho de não tanta preocupação com a burocracia paroquial, e sim estar mais no sentido de visita, de celebrações, de confissões, atendimento às pessoas, hospitais, né, às vezes presídio. Então seria um pouco esse meu sonho, mas aí foi totalmente ao contrário, né? Até um cunhado meu disse assim, olha, parece que na hora que o povo está se aposentando, você agora 60 anos, daqui a pouco vai se aposentar, na vida civil, a igreja dá mais trabalho. Recomeçando tudo. Recomeçando. Então foi isso que, no dia 10, então foi esse momento profundo para mim novamente, porque eu revivi e num grau com mais intensidade a ordenação quando me tornei presbítero, né? Então parece que reviveu tudo novamente, voltou todas aquelas preocupações com a missão, com os preparativos, foi todo o envolvimento. Roma também pede que seja sempre agilizado, em 3 meses quer que seja ordenado, empossado, como aconteceu ontem aqui. Então foi assim, não a tempestade, porque é uma coisa de Deus, né, uma bênção, a igreja, a diocese, a mim, porque a igreja é corpo de Cristo, então o chamado de toda a igreja. Mas eu acredito que foi assim um momento que eu vivi algo que não estava esperando mesmo, é algo de Deus mesmo. É verdade. Então, a Diocese de Dourados, estamos conversando, ela dá para a igreja um bispo. Agora, na posse, foi dito que, e com certeza na celebração também, que o senhor é o segundo bispo gerado aqui no Mato Grosso do Sul, podendo assim dizer, gerado pelo Espírito Santo pela igreja. Sim, Osair, eu sou o segundo bispo. O primeiro foi Dom Tadeu, ele é salesiano, e ele está agora bispo auxiliar em Manaus. E o segundo sou eu aqui, até porque antes nossos bispos vinham muito da Europa, né? Sim. Que já estavam trabalhando como missionários no Brasil, né? No caso, tivemos Dom Teodardo, Dom Alberto, né? Que vieram de fora, e outros. E daqui da Diocese de Coxim também, não de fora, mas vieram de outros estados, né, do sul. E foi uma coisa surpresa também, porque eu sou o segundo, por assim dizer, da terra, né, de Mato Grosso do Sul, que foi chamado pelo Santo Padre para receber, então, o episcopado e levar adiante a missão na diocese. Eu tenho certeza que foi, digamos, de certa forma, o Papa Francisco confiou o ministério a alguém que mora aqui, que vive, que conhece um pouco a realidade mais de perto. Certo. Agora, o senhor foi vigário-geral há muitos anos, né? Fala pra gente sobre, porque o senhor sai de vigário-geral e passa a ser bispo. E essa missão? Então, Sair, eu fiquei vigário-geral por 11 anos, um pouco 11 mais. 11 anos? Até porque eu fui nomeado como vigário-geral ainda no episcopado Dom Redovino. Exatamente. E daí, quando o Dom Henrique assumiu a Igreja de Dourados como bispo, na renúncia de Dom Redovino, eu disse a ele que então ele podia ficar livre em questão de a escolha de um outro, até, porque a nomeação vai do próprio bispo, escolha dele. Ele disse, não, vamos continuando, e foi ficando, e eu acabei ficando até receber a nomeação. Então foi um tempo assim, eu acredito, bastante exigente também, porque existe toda uma demanda de trabalhos, quando o bispo não está ou não pode, então delega a gente para uma crisma, para dar uma posse, para um evento, né? Então eu fui também acompanhando tudo isso.
e acompanhando junto ao bispo as situações que eram mais necessitadas de uma partilha, de uma troca de ideias. De certa forma, foi uma experiência Isso que eu e entendo vai também. me ajudar até me credenciar para um trabalho aqui. Verdade. Porém, cada realidade é uma. Sim. Dourados tem um jeito de ser, uma cultura. Coxim é completamente diferente, né? Por mais que é o mesmo povo de Deus, a mesma igreja. Então, eu acredito que eu vou, sim, ter esse privilégio dessa ajuda, por assim dizer, ter assumido antes. Porém, tenho que ir me enculturando agora aqui na realidade, descobrindo, ouvindo, para depois também contribuir nesse novo itinerário que é o meu episcopado aqui em Coxim e na região com todas as paróquias. Certo, mas existe uma curiosidade. O senhor já conhecia essa região para cá? Já tinha vindo para cá? Já tinha vindo, Zair. Na verdade, o meu ensino médio, ensino de segundo grau, nós não tínhamos o seminário propedêutico que tem agora em Dourados, aqui em Coxim, mais especificamente em São Gabriel do Oeste, tinha esse seminário. Seminário que a gente dizia de segundo grau, era tipo seminário menor, mas já na linha do propedêutico hoje. Hoje nós temos lá em Dourados, tem na Viraí, funcionando, Campo Grande, né? E até mesmo Coxim sempre tem enviado para lá nos últimos anos, porque o número de candidatos é um pouco menor aqui. Então, naquele tempo, nós não tínhamos lá em Dourados, e aqui sim tinha o seminário, mas era São Gabriel do Oeste. Então, eu fui enviado para São Gabriel do Oeste, depois que fiz o ensino fundamental em Rio Brilhante, no seminário franciscano. E terminado, então, o ensino fundamental, eu vim para São Gabriel. Fiquei uma temporada só em Vinhema, iniciei o ensino médio lá e fiquei 2 anos e meio em São Gabriel. Dessa forma, eu fui conhecendo um pouco a Diocese de Coxim, porque tínhamos os encontros aqui na sede, né, no Emaús. Eu viajava com os catequistas, com a animação vocacional e outros encontros. Então, eu já conhecia um pouco a Diocese, apenas uma partezinha, digamos, né, mais ao redor da BR-63. Agora, conhecer profundamente, não. E, por outro lado, fazem quase 40 anos, então as coisas se transformaram, né? 40 anos é toda uma longa história, né? É verdade. Agora, da celebração da ordenação episcopal, o que o senhor gostaria de destacar? O que ficou para o senhor assim? Porque são momentos ímpar na vida da pessoa, com certeza, na sua vida, né? Sim, Alzair, a primeira coisa que é mesmo o chamado é um dom divino, a gente sabe, né? E ele vai também nos capacitando, digamos, para a missão, mas de forma assim muito espiritualizada, né? E a ordenação ao episcopado é o terceiro grau da ordem do ministério ordenado, que é o sacramento da ordem. Então, sempre a gente diz que é o grau máximo da ordem. Então, a primeira coisa é que ele me faz ser também um desses sucessores dos apóstolos. Então, eu vejo que é uma graça divina, porque vai também me agora fazendo parte dessa missão do Cristo, como todo vocacionado, vocacionada é chamado, mas mais de perto, digamos, ao colégio episcopal, né? Então, aí eu acredito que além da responsabilidade muito grande, mas todo vocacionado também tem a sua responsabilidade de anunciar o ressuscitado, o reino de Deus, e viver também da forma como Jesus pediu. Mas eu acredito que o episcopado, ele dá, assim, é uma graça divina, uma bênção de Deus para mim, para a igreja, porque eu também faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja, assim como você, os demais, Stanislau, que está aqui com a gente, todo vocacionado parte do corpo de Cristo, e sendo parte, é um sim que compreende a toda a igreja, mas de forma particularizada, eu acredito no sim do vocacionado, que é agora o meu caso. Certo. Então, nós estamos conversando com o Dom Otair, que tomou posse como bispo da Diocese de Coxim neste dia 7 de janeiro. Dom Otair,
Quando que o senhor chegou aqui em Coxim? O que que o senhor já pôde perceber, as características? Fala para nós. Olha, Zaire, para ficar definitivamente, eu cheguei agora no dia 3, fazem 5 dias Sim. que eu estou já diretamente ligado à diocese, ao bispo emérito Dom Antonino, mas assim que foi nomeado e comunicado, né, no dia 19 de outubro, daí o Dom Antonino já me convidou para uma reunião aqui junto ao clero, uma reunião que já havia sido marcada. Ele disse: olha, você não gostaria de participar? Eu disse que sim, agendei, estive aqui já com o clero. Mas antes, no dia da comunicação, ele pediu: escreva uma mensagem, você não gostaria de escrever uma mensagem ao povo no dia que eu estarei comunicando também na diocese? Eu fiz também uma pequena mensagem dirigida à diocese, ao clero e ao povo de Deus de um modo geral, os religiosos que aqui residem e também trabalham na missão. Por isso, desde esse momento da minha nomeação, Dom Antonino foi uma pessoa que foi acompanhando passo a passo. Por mais que ele já estava bastante ansioso para retornar à sua terra, a Sicília, Itália, ele também quis deixar as coisas tudo bem organizado. E dessa forma que ele pensou, ele foi me passando um pouco as coisas como já vinham acontecendo. Na reunião, pude me certificar de algumas coisas, mais diretamente junto a ele ao clero. Depois, fui fazendo contato. Então, desde a minha nomeação, ele foi tentando passar o máximo possível que ele podia de tudo que vem se fazendo na diocese e dos trabalhos que já há mais de 20 anos, 22 anos, ele tem feito como bispo aqui. Então, ele ordenou praticamente a maior parte do clero que nós temos em Coxim. Só temos uma paróquia que são religiosos capuchinhos, as demais todas são diocesanos. Temos um clero bastante atuante, um pessoal ainda jovem, bonito, que vem fazendo esta missão. Temos religiosas também, várias paróquias, pelo menos uns 5 ou 6, ainda não me certifiquei de todas, mas estou conhecendo. E ele foi me passando tudo isso, e sinalizando uma coisa, outra, ainda onde a gente pode ir levando adiante, aprofundando, avance para águas mais profundas, né, em certos campos de trabalho de missão. Então, eu posso dizer assim que eu não assumi um trabalho desconectado de tudo, não. Ele foi muito fiel na missão ao longo desses 22 anos, trabalho, até antes, como ele trabalhou quando sacerdote ainda, em Sonora, e depois da nomeação dele, ele veio fazendo, e foi também passando. Acho que aí está a beleza, sabe? De não omitir, mas de fato de passar as coisas como são e como vem acontecendo, porque na missão de um e de outro, por mais que há uma diferença, mas vai haver uma continuidade. Então, eu sou grato a Dom Antonino por tudo isso que ele fez, grato ao clero que me recebeu alegremente, e também ao povo, uma recepção muito calorosa. A gente viu isso ontem na posse, né? Nas pessoas, nas expressões, e dizer: ó, esperamos você logo na nossa paróquia, venha nos visitar, venha rezar conosco, vou ser crismada por você. Então, são inúmeras manifestações que vai dando a gente essa segurança. Por mais que eu dizia ontem, né, na celebração, em outros lugares, eu tenho que aprender ainda a ser bispo, porque é um aprendizado. Também o casal, quando se casa, ele não sabe, ele vai aprender com a vida, né? Cada um veio de uma família, de um lugar, são dois praticamente estranhos que vão construir uma única caminhada. E assim é a igreja. Eu vou aprender agora a ser bispo. Pode ser que quando eu estiver no final do meu episcopado, aí eu aprendi um pouco. Mas digo a você que eu já me senti incluído até mesmo na cultura do povo sul-mato-grossense, aqui mais no norte do estado, que é Coxim, e nas paróquias circunvizinhas que fazem parte do território diocesano. Certo. Bom, nós participamos ontem da sua posse por completo, porque o senhor também teve um momento especial na Câmara de Vereadores e
e também ali na Praça do Pé de Cedro, né? No monumento, é isso É o mesmo. monumento, né? Então, eu achei assim super interessante, eu gostaria de saber do senhor, porque a política faz parte da vida, né? E os vereadores estão aí, o prefeito, e isso tem que caminhar, né? Então, como o senhor viu esse momento lá na Câmara de Vereadores? É o padre Guilherme, que também é nosso padre aqui, está em Paraíso das Águas, ele que conduziu um pouco o momento, você viu lá, Sim. E ele mencionou logo de início o Papa Francisco. Foi. Falando porque para o Papa a política é uma forma, digamos, autêntica, né, da prática da caridade. Então a política, quando bem exercida, quando ela for assim ao encontro do bem comum, da necessidade da humanidade, do próximo, do planeta, do mundo, ela estará cumprindo seu papel. Então, esse momento cívico, que a gente pode dizer, mas dizia um vereador, né, lá o presidente da Câmara, que é uma mistura de sentimentos ali, cultural também, porque tivemos uma apresentação maravilhosa, né, com a gente da terra aqui, e então eu vejo que foi assim, uma acolhida não só na parte religiosa, que depois se estendeu, né, foi com aquela linda celebração da Eucaristia, mas foi também já na acolhida do prefeito aqui da cidade. Dos prefeitos, do município, que, né? Acolhendo a todos os municípios, exato, né? Fez esse momento tão bonito. Então eu me senti realmente em casa, me entregaram uma chave, você viu lá, né? Simbólica, né? Uma chave da cidade, digamos, da diocese, da região. Eu dizia que a chave, né, é aquela que nos autoriza a entrar dentro da casa. Eu achei incrível aquilo, né? Incrível. Então foi uma coisa simbólica, mas que expressa um pouco tudo que eles têm no coração com a minha chegada aqui, e eu me senti em casa, na verdade. Realmente, muito interessante. Então, parabéns às autoridades daqui, né? Isso mesmo. Que acolheram, porque a igreja é fundamental na vida de todos. Inclusive, teve presença de outras igrejas também, né? E também é interessante esse caminho, né? Justamente, assim como lá na Diocese de Dourados, eu estive muito nas celebrações, formatura e outras, junto e presente, junto aos pastores, né, de outras igrejas. Aqui estávamos também, né, com a presença do pastor da Igreja Batista. Sim. E que eu acredito que em seu nome já deu de contemplar um pouco outras denominações e igrejas, né, cristãs. Então, eu acho que foi formidável esse momento. Formidável. E a gente vai percebendo que há uma acolhida muito mais ampla daquilo que a gente pensa. E é tão necessário nos tempos de hoje, né? Com certeza. Mas a catedral daqui é São José, é isso? São José. São José, isso. O seu padroeiro. É o padroeiro da diocese e da catedral. Exato. Né? Ontem ela estava lotada, tanto do clero de Dourados, pessoas de Dourados, dos outros municípios, em especial de Coxim, muitos bispos, Dom Dimas ali para fazer esse momento especial, dar posse, o próprio Dom Antonino, Dom Henrique. Quer dizer, o que representou? Foi assim para nós que estávamos ali, um momento assim sublime. E para o senhor? Então, Zaira, acho que aquilo ali, aliás, a celebração eucarística em si, com a presença maciça, por assim dizer, dos bispos aqui do regional e dois outros que vieram, outros regionais, vai efetivando um pouco esse chamado que Jesus nos faz para na vivência do episcopado, que é essa sucessão apostólica, né? Então, esse momento ali, eu acredito que representou para a igreja também essa vivência máxima do acolhimento do pastor, né, que vem agora, no meu caso, para a diocese, e também da minha disposição em, ouvindo o chamado de Jesus, estar a serviço aqui, diretamente ligado na diocese. E a presença da sua família também, né? Sim, minha família é muito presente, seja lá no dia da ordenação, haviam parentes também da parte meus familiares, os pais, e principalmente os irmãos, né, os pais, aqueles que são mais próximos da gente, sobrinhos. E aqui também ontem tinha também um grupo expressivo, por mais que nem todos puderam vir hoje. As datas foram muito próximas, Sim. Como você já falou. Sim. Então, para se deslocar, trabalho,
eventos que tem nas famílias, às vezes não férias, né? Então nem sempre tudo é muito fácil. Certo. Bom, qual que é o lema que o senhor escolheu e como o senhor está vendo ele agora? Porque o senhor escolheu quando o senhor foi chamado. E agora, como que o senhor está vendo? Então, Zair, eu lembro que quando o Núncio Apostólico fez a ligação e depois de alguma conversa ele falou da minha nomeação, eu não sei, eu tive uma luz naquele momento, falei para ele das minhas limitações, eu não sou muito conhecedor, falei também que naquele momento ele havia me tirado um pouco o meu chão, e que mesmo limitado eu iria me colocar à disposição. Então, aí nesse momento parece que logo em seguida veio avanço para águas mais profundas, quer dizer, eu já tinha uma caminhada, 28 anos, presbiterato, várias funções que eu fui assumindo na minha vocação, né, a serviço da igreja. Então parece que eu tinha que dar um passo a mais, né? Avançar a águas mais profundas, elas também às vezes nos dão uma insegurança, porque o que acontece? A gente sabe que as águas mais profundas também dá algum medo, né, alguma insegurança. Mas foi o que me veio na cabeça naquele momento. Agora, eu acredito que não foi uma coisa assim superficial, mesmo naquele momento, porque acho que a luz do Espírito Santo estava nesse momento me iluminando para tudo isso. Agora, na realidade, eu vejo que vai ser ainda uma exigência muito maior. Então, pescar em águas mais profundas é, de fato, se lançar, não medir cansaço para poder estar onde, de fato, Jesus precisa estar e que eu esteja. Muito bem. Bom, Dom Otair, nós que conhecemos o senhor, né? Eu, Stanislau e toda a Diocese de Dourados, sabemos que o senhor deixou sua casa lá para uma outra casa, mas nós podemos perceber a acolhida que o povo de Deus teve com o senhor aqui. Isso nos deixa feliz. Sim. Voltar para nossa casa, porque sabemos que é um sacerdote, antes de tudo, né? Sim. Se tornou bispo, representante de Cristo, e o povo acolher muito bem isso, enche nosso coração de alegria e vamos voltar para casa muito bem, feliz de ter vindo aqui, a oportunidade de ter vindo aqui passar esses momentos com o senhor. Eu gostaria de lhe agradecer imensamente ter permitido esse momento aqui conosco, no Face a Face, para que a gente registre esse momento e fique gravado, né? Eu gostaria assim, que o senhor deixasse uma mensagem a todos que nos acompanham, e parabéns a Coxim, que ganha um homem de Deus, assim eu posso dizer do senhor, um bispo, mas um homem de Deus. Sim, Zair, eu quero falar a você, Stanislau, que está aqui também conosco, da minha alegria, da vossa presença aqui em Coxim, da minha família, de todas aquelas pessoas que vieram de Dourados, Naviraí, do regional, dos bispos, né? Praticamente todos, um que não pôde, tinha já outro compromisso, né? Já marcado antecipadamente, e justificou que não pôde estar. Então, a minha alegria foi dessa presença marcante. Foi como estar me entregando agora para esse trabalho na outra igreja. Então, também demonstra o desprendimento que a gente tem na vida de fé, né? Eu podia ficar acomodado, dizer não ao chamado, né? Episcopado, e ficado na realidade douradense. Mas esse avançar para águas mais profundas é um passo que eu devo dar no novo itinerário. Mas a presença das pessoas foi como que essa homologação de tudo isso, né? Dizendo, a gente está agora te entregando e estamos dando para outra igreja o melhor que a gente pode dar também. Eu não sou o melhor, mas vou tentar fazer o melhor que posso, né? Então, eu digo assim, a todos os vocacionados, vocacionadas, seja qual for o chamado vocacional, mas que seja um chamado que haja uma resposta desde lá de dentro do coração, né? Então, faça com fé, acredite no Senhor, porque Ele não vai nos deixar desprotegidos. Certo.
E depois de algumas horas, o senhor pode nos abençoar como bispo de Coxim, mas bispo de toda a igreja, de todos nós. Sim, Osair, é bispo para a igreja. É para a igreja. O núncio apostólico ligou e dizia assim, olha, o dia que você respondeu sim para ser sacerdote, o seu sim é para a igreja. Exatamente. Onde a igreja está chamando. Então vamos dar a bênção. Vamos. Né? Que o Senhor esteja do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. São José, rogai por nós. Obrigado, Dom Altair. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, de coração.